é muito importante a gente conhecer, né, com quem nós estamos conversando. Porque existem brincadeiras que pra mim são brincadeiras, né, e para fulano pode não ser. Ele pode encarar aquilo como uma ofensa, às vezes pela maneira como foi criado, pelo que ele crê na vida, né, tal como pelo momento em que ele está vivendo, né? Simples assim, não é mesmo? Então a gente deve medir bem as nossas palavras. Por isso, né, quando estamos entre amigos, e entenda, né, um grupo de amigos, ele é de uma certa forma uniforme ou muito semelhantes na maneira de pensar, né? Você não consegue ser amigo de uma pessoa que pensa, age e decide totalmente diferente de você, né? Aí num grupo entre amigos é óbvio que você não mede, você vai brincar e quem te conhece vai saber que aquilo é uma brincadeira. Embora a gente tenha que tomar cuidado, né? Tem muita gente que brinca com determinadas situações, mas se você tem um amigo que passa por aquela ou que sofreu com aquela determinada situação, você não vai brincar com aquilo, né? É uma maneira de respeitar quem passou por isso, a não ser que esse também tenha ciência, né, total e realmente não se ofenda com aquilo. Então aí tudo vai, né, de pontos de vista diferentes, de sonhos, de almejares diferentes, né? Tem pessoas que moram numa cidade e ele não quer que essa cidade cresça, porque ele olha o efeito colateral do crescimento de uma cidade. E tem pessoas que moram numa cidade que às vezes não olha esse efeito colateral e quer que ela vire uma megalópole, né? E aí, não sei se depois esse alguém que quer que ela vire uma megalópole vai reclamar ou não, e vice-versa, né? Como tem aquele que às vezes quer que a cidade não cresça e de repente fala assim, se tivesse isso, né? Aí pra ter isso ela teria que ser maior. Então, tudo na nossa vida depende do ponto de vista. E pra gente evitar vários tipos de conflito, cabe a nós, né? Seja em qualquer situação, né, de conversa, de debate, nós analisarmos, né, a ótica e o ponto de vista daquele que está nos falando. Simples assim, tá? Então tem aqueles que vão ter um ponto de vista de determinado ponto, outros vão ter de outro ponto, né? E às vezes quando você mostra o outro lado para a pessoa, o outro ponto de vista, essa pessoa vai mudar o seu conceito ou vai minimamente relativizar, vai amenizar, né, aquela opinião que ela tinha sobre aquela situação. Que às vezes a pessoa tem uma determinada opinião e ela é firme com aquilo e ela bate por vezes doído em alguém, né? Tem pessoas que são muito agressivas ao eximirem sua opinião, ao exibirem, né, ou manifestarem, que você às vezes acha até que a pessoa está brigando ao invés de conversar, sendo que na verdade ela simplesmente está defendendo o ponto de vista dela e por vezes de uma maneira muito agressiva. Aí, igual eu falei, vai do posicionamento de cada um mediante cada situação, né? Vai da criação, vai da gente entender e vai da gente às vezes mostrar para essa pessoa, né? Tem aquela pessoa generalista, ela generaliza tudo. E às vezes você tem que mostrar para ela que nem tudo é generalizado, que ela pode ofender, né, alguém de bem, mesmo sabendo que a maioria daquele tipo, ou daquelas pessoas, ou daquele, como é que eu vou falar, daquele grupo de pessoas talvez não sejam tão de bem assim, né? Talvez a grande maioria se corrompe, mas tem aquele que não se corrompe. Então você não pode falar que todos se corrompem mediante determinada situação, né? Tem exemplos clássicos, né? Mas eu não vou citar para que a discussão não... o certo seria a discussão, para que o debate, para que a conversa não mude de lado. Então em tudo na nossa vida, né, vai do ponto de vista e vai do que cada um almeja, né? Quantas vezes você escuta alguém falar, né, determinada moto bebe muito, mas quem compra determinada moto, ele não quer saber de consumo, ele não vai usar ela para fazer entrega do iFood, né? Ele não vai usar ela para trabalho no dia a dia.
Ele vai querer uma moto ali para ele ter um desempenho doidão no final de semana ali, pronto. Ou alguns até mesmo usam uma moto, né, no dia a dia, mas às vezes a condição financeira dele permite que ele não se preocupe o mínimo dos mínimos. Ela pode fazer 5 km por litro que ele não tá nem aí. Ele quer o desempenho, ele quer o modelo, ele quer o barulho, ele quer falar que ele tem uma daquela e pronto. É o ponto de vista dele, ele pode sustentar esse ponto de vista, vai ser feliz, né? Então, e é o ponto que outros pegam assim, essa aqui é uma beleza, ó, faz 70 km por litro. Aí às vezes aquele que quer o desempenho vai olhar e falar, mas não anda nada. Mas aquele lá não está preocupado se vai andar muito ou pouco, né? Ele está preocupado em ir e vir e em gastar quase nada. É o ponto de vista dele, né? Igual muita gente fala, tal moto é só para uso urbano. Não é. Tirando uma cinquentinha que não pode, né, andar na rodovia por legislação, né? Qualquer outra moto você pode viajar, né? A gente conhece N pessoas aí que viajam de bis 100, que viajam de Dream, Honda Dream, né? Aquelas antiguinhas mesmo. Pop 100, já foram lá em Ushuaia, já viajaram Atacama, né? É óbvio que quem vai no BMW GS 1200, o cara vai com um conforto, com um desempenho, né, muito diferenciado. Mas aí entra do ponto de vista e do gosto de cada um e da até mesmo limitação de cada um, né? Você pega às vezes um baixinho de 1,5 m, tem alguns que andam nos motão daquele lá e vai embora, né? Tem alguns que não dá conta, vai cair parado. Então ele já vai ter uma moto mais baixa, né? E enfim, aí vai de cada um, vai do ponto de vista de cada um, né? Quem olha e fala assim, eu tenho vontade de ir para Ushuaia, de ir para Atacama, mas não quero gastar muito. Ele vai numa moto de baixa cilindrada, ele vai demorar um pouco mais? Vai se cansar um pouco mais? Em partes. Por quê? A moto dele, por exemplo, se eu falar que eu vou com a Dona Diva aqui, a minha CG 160 Fan, pro Atacama, pro Ushuaia, eu vou, né? Tudo bem, enquanto o cara que vai na grandona lá vai fazer em, sei lá, vamos chutar aí, 6 horas, eu vou gastar 10 horas para fazer o mesmo trajeto, né? Então vamos olhar de vários pontos de vista. O cara vai chegar mais rápido, ele vai talvez aproveitar o local mais rápido, né? Eu vou ou programar a minha viagem em mais dias, ou eu sei que eu vou aproveitar um pouco menos o local, mas vou aproveitar mais também o trajeto em si. Por quê? Porque eu vou ali a 100 por hora, 105, 90, 110, 120. Se eu quiser ir até 120, 125 numa tocada, se a pista me permitir, essa moto vai, né? Ela vai ter momentos que ela vai dar um pouco mais, vai ter momentos que ela vai dar bem menos, vai também. Mas eu vou aproveitar muito mais a paisagem, né? E vou gastar muito menos quando parar no posto de gasolina. Mas o cara que tem um motão de 60, 70 mil, ele não está preocupado com o que ele vai gastar no posto de gasolina, né? Então ele vai ter lá mais grana para viajar, ao passo que eu vou poder juntar menos grana para viajar por causa de combustível. E assim vai, né? Aí vai do ponto de vista de cada um, mas qualquer motocicleta serve, né? Serve para você fazer viagens. É lógico que, né? Quantas vezes na estrada aí uma grandona me passa e some de vista e vai embora. A hora que eu chego na cidade, uma viagem daqui até Poços de Caldas, por exemplo, né? Eu vou, se o cara de uma grandona sair junto comigo, a hora que eu chegar lá, ele já tomou o café dele, já comeu o lanche, já tá lá, e eu vou estar chegando, mas a gente vai chegar do mesmo jeito, entendeu? Então assim, eu tenho vontade de ter uma moto maior, tenho, mas quero manter uma menor para o uso no dia a dia, né? Se vai ser uma 160, se vai ser uma 250, eu não sei, tá? Mas, então pessoal, é isso aí, vai do ponto de vista de cada um. A gente tem que ser menos crítico e mais analítico em todos os pontos de vista, em todas as coisas que nós formos, né, conversar. Eu, por exemplo, eu não ligo muito pra futebol, mas não ligo quase nada mesmo. Futebol pra mim é pra zoar. Mas tem aqueles que levam a sério, que sofrem, que choram, que brigam, né? Eu não posso falar que eles são doentes por futebol, porque eles podem virar pra mim e falar que eu sou doente por, sei lá, moto, que eu falo muito de moto, que não sei o quê.
vai do ponto de vista do gosto de cada um. Os caras gostam muito, então pronto, nem vou falar assim criticamente, os caras gostam de ver um tanto de homem correndo atrás de... Mas não, eles gostam do que eles quiser, meu, né? E pronto, acabou. Eles gostam, eles gostam. Eu não gosto de quiabo. Minha esposa é apaixonada por quiabo. Ela troca uma picanha por um quiabo. Eu não troco de jeito nenhum, né? Mas vai do gosto de cada um, né? Então, a gente tem que rever alguns conceitos para que nós não venhamos, até mesmo de uma maneira indireta, né, faltar com respeito com alguém. Bom, pessoal, é mais ou menos isso aí que eu queria falar, né? Eu sei que o canal ele é mais focado em motos, mas às vezes é minha opinião também. A gente vai falando aí e serve para daqui a alguns anos eu assistir isso e falar, nossa, em 2020 eu pensava assim. Ou, nossa, eu continuo pensando igual eu pensava em 2020. Certo, pessoal? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês. E eu fui!